nós temos a primeira questão lá na página 386. Quem não fez aí faz agora, tá? Eu vou ler a questão, aí vocês, quem fez aí responde para mim. Os lixões são o pior tipo de disposição final dos resultados sólidos de uma cidade, representando um grave problema ambiental e de saúde pública, né? Nesses locais, o lixão é jogado diretamente no solo e a céu aberto, sem nenhuma norma de controle, o que causa, entre outros problemas, a contaminação do solo e das águas pelo chorume, aquele líquido escuro com alta carga poluidora proveniente da decomposição de matéria orgânica presente no lixo. Considere um município que deposita os resíduos sólidos produzidos por sua população em um lixão. Esse procedimento é considerado um problema de saúde pública porque os lixões... Quem fez essa? Aí nós temos ali 5 opções. Letra A. Causam problemas respiratórios devido ao mau cheiro que provém da decomposição. São locais propícios a proliferações de vetores de doenças, além de contaminarem o solo e as águas. Provocam um fenômeno de chuva ácida devido aos gases oriundos da decomposição da matéria orgânica. São instalados próximo aos centros das cidades, afetando toda a população que circulam diariamente na área, ou são responsáveis pelo desaparecimento das nascentes na região onde são instalados, que leva à escassez da água. Qual das 5 alternativas é a correta? Já falou ali no enunciado, né? Que quando a gente tem os lixões, esses lixões instalados, né? Que antigamente era muito comum ter esses lixões a céu aberto, hoje já não pode mais, tá, gente? É proibido por lei. Mas quando existiam esses tipos de lixões, o que que acontecia? Muitas pessoas acabavam indo neles para quê? Para buscar resto de alimento, para ver ali se tinha algum lixo reciclável para juntar latinhas, né, para fazer a reciclagem, e acabavam que se contaminando, além de contaminar o próprio solo e também as águas, né, as águas ali próximas que tinham aos lixões, os lençóis subterrâneos, né? E também se tinha algum rio perto desses lixões no período de chuva, o que que acontece? Quando chove, sempre acaba a água escoando, né, para os locais mais baixos, e os rios sempre são os locais mais baixos. Então essa água também, com a chuva, ela acabava indo, né, para esses locais. Então, gente, a resposta correta da número 1 é a letra B, tá? São os locais propícios à proliferação de vetores e de doenças, além de contaminarem o solo e as águas, tá? Corrigem, porque depois a gente vai postar na plataforma essas atividades. Certo? A número 2. A degradação deixa o solo impróprio ao cultivo, e este é um dos principais problemas ambientais verificados na atualidade. Indique ao menos 2 tipos de degradação do solo e suas principais causas, tá? Então, nós temos ali, quem fez a número 2? Alguém pode responder para mim? Não? Ok. Então, gente, nós temos ali as principais causas ali para a degradação do solo. A erosão, né? Desertificação e a compactação, além da perda da fertilidade, tá? As principais causas são o quê? Exploração excessiva e de forma inadequada para a agropecuária, desmatamento e o uso intensivo de maquinários agrícolas e fertilizantes. Tá? Então, é dessa forma que a gente tem o quê? Que nós temos esse uso excessivo, né? A degradação do solo. Porque o solo é assim. Por que que existem as técnicas para você, na agricultura, para ter ali um período para deixar o solo descansando, para ele se recompor, né? Porque é necessário fazer
esse período ali onde que não tem algum cultivo no solo. E daí ele consegue se recompor, né? Para ele se recarregar novamente, tá? Então, deve ser ali, se explorar ele de forma excessiva, a gente acaba o quê? Acaba perdendo ali a perda da fertilidade, tá? Aí precisa fazer vários tipos de correções, né? Para que esse solo possa produzir novamente. Então, aqui está a resposta. Copiem, tá, pessoal? Corrijam, não deixam de corrigir. Aumentei aqui um pouquinho, vou dar um minutinho ali para vocês corrigirem. Porque depois a gente posta essas atividades na plataforma, aí daí não precisa fazer trabalho, tá, gente? Todo mundo conseguiu copiar? Sim? Beleza. Então eu vou passar os slides novamente, tá? Vamos agora começar com a aula novamente. Então essa foi a atividade. Agora a gente vai começar com o desmatamento e a perda de biodiversidade. Então, estamos chegando no final já, pessoal. Semana que vem tem as 2 últimas aulas. Gente, caso eu não consiga fazer a revisão da prova de vocês, eu gravo um vídeo e posto para vocês da revisão para avaliação dia 8, tá? Então, dia 8 a gente tem a nossa última prova. Então, por favor, ninguém falta dia 8 de dezembro, ok? Vamos lá. Desmatamento e perda da biodiversidade. O desmatamento é a razão que leva à retirada da cobertura vegetal original de uma região. Então, é a retirada, né, daqueles vegetais, principalmente ali para quê? Para madeira, né? Plantações, seja ela de pasto, construções de áreas urbanas, o avanço da área urbana. Então, por isso que é feito o desmatamento. Então, ao longo, vamos colocar um exemplo do Brasil, ao longo ali do processo de colonização, de ocupação da extensão territorial do Brasil, nós tivemos ali o que? O processo do desmatamento ao mesmo tempo, né? Primeiramente, quando nós temos ali no Nordeste, quando começa a colonização do Brasil, é retirada uma parte da vegetação, implementada ali alguns vilarejos, né? E também a plantação da cana-de-açúcar. Então, desde o período lá da colonização do Brasil, vem tendo essa perda da biodiversidade, vem tendo esse desmatamento das áreas, né, das áreas verdes ali no nosso país, tá? Hoje, se a gente for ver hoje, as áreas, né, que são desmatadas hoje são para quê? Para a abertura ali de novos territórios agrícolas, tá? Principalmente. O que está acontecendo muito isso na região norte do país, região centro-oeste, né? Principalmente ali no Pantanal, que estavam queimando para quê? Para implementação de pastos, né? Para criação de gado. Região centro-oeste, o Cerrado, né? Que estava ali queimando também, abertura de novas terras agrícolas, né, de novas terras ali para o cultivo da agricultura. Região norte, a mesma coisa, nós temos lá o desmatamento ilegal na área da madeira, né, onde que retiram a madeira e vendem de forma ilegal. Então, isso dali é o quê? Tudo isso provoca ali a perda da biodiversidade, certo? Esse tipo de impacto ambiental praticamente atinge a todos os continentes, tá? Não é só aqui na América do Sul, ou no continente americano em geral, mas todos os continentes em si, nós temos essa prática do desmatamento ilegal, tá? Então, ele é de forma global.
destaque para a destruição de inúmeras áreas de floresta sendo desmatadas em uma velocidade alarmante, tá? Então, nós temos ali as principais florestas, que são as tropicais pluviais, né? Tem a floresta amazônica, tem a floresta do Congo, né? Tem a... Enfim, tem outras florestas que elas estão sendo devastadas. Também nós temos o quê? As áreas ali, principalmente na Europa, que já foi devastada há muito tempo, né? Que são as áreas temperadas, né? Então, são as florestas temperadas da Europa e da América do Norte, que hoje elas já estão totalmente devastadas. Devido ao quê? Devido ao processo de ocupação das áreas, né? Que se deu há muitos e muitos anos, tá? Já as florestas tropicais pluviais de alta biodiversidade, elas podem ser ali, ó, florestas tropicais pluviais ou florestas equatoriais, né? Nós temos a floresta amazônica, a floresta do Congo e a floresta da Indonésia. São áreas que ainda estão preservadas, porém elas estão tendo o quê? Elas estão tendo ali o desmatamento. Devido às grandes árvores que tem, devido ali à indústria da madeira, está ali em ascensão, eles estão que estão retirando essas madeiras, às vezes madeiras de lei que não podem ser derrubadas. Então a gente tem essa venda ilegal, né? Nós temos essa biopirataria, que é o quê? A biopirataria, ela é a venda ilegal de madeira ou de animais que seja, tá? Das áreas de preservação ambiental. Então acontece muito isso na floresta amazônica, floresta do Congo e floresta da Indonésia, que são áreas ali que têm florestas densas, tá? Devido ao quê? Devido ao calor e à umidade que possui nessas regiões. Devido a elas estarem ali na linha do Equador, né? Próxima à linha do Equador, então elas têm essa característica, né? Calor e muita chuva faz com que essa floresta ela se torne o quê? Ela se torna densa, tá? Aí por que que chove nessas regiões? Devido à quantidade de árvores que tem, né? Que daí é um fator, uma combinação. A evapotranspiração das plantas com o calor faz o quê? Faz com que a gente tenha ali aquele mormaço. E aquele mormaço ele faz o quê? Faz a precipitação, né? Porque devido à quantidade de árvores que possui a região, tá? Aqui a gente tem um mapa onde que nós temos ali toda a parte das áreas que estão as florestas remanescentes e as florestas desmatadas, tá? Então aqui nós temos áreas desmatadas na floresta amazônica, aqui vai pegar um pedaço da caatinga, tá, pessoal? Lembrando que se o ritmo de desmatamento for mantido do jeito que está tendo e aumentar, no século 21, boa parte, até o final desse século, boa parte dessas florestas elas já vão ter desaparecido, tá? Grande parte dessas áreas onde que nós temos ali floresta amazônica, floresta do Congo, floresta da Indonésia, boa parte dessas florestas, dessas áreas, né, que ainda existem, já vai estar desaparecido, porque devido à grande quantidade de uso, né, devido como que elas estão sendo desmatadas. Falta ali de políticas públicas voltadas para essas áreas, né? Falta de proteção pelos governos federais de cada país, tá? Isso dali pode levar ao quê? Uma grave crise social. Gente, querendo ou não, as florestas elas acabam o quê? Elas acabam ajudando no controle da temperatura do planeta, tá? E também elas acabam ajudando na umidade em determinadas regiões, que nem a gente tem aqui a floresta amazônica. Nessa zona de trópico, se a gente observar o mapa de deserto, as zonas desérticas, as maiores áreas de zonas desérticas, elas ficam nas zonas de trópico, tá? Nós temos aqui o deserto da Austrália, temos aqui um deserto na África, eu esqueci o nome do deserto, acho que é Kalahari, se eu não me engano. Temos aqui o deserto no Chile, tá? Que pega uma parte da Argentina também. A mesma coisa aqui, nós temos um deserto no México, nos Estados Unidos, tem o deserto do Saara, que tem aqui, pega toda a parte do Oriente Médio, também área desértica.
Então, gente, aí vocês me perguntam, mas por que aqui não tem deserto? Devido às florestas, aqui a gente tem o regime de monções. Lembra que nós estudamos o regime de monções, que o quê? No período do inverno é seco, no período do verão é quente e chuvoso, devido à umidade do mar, tá? Então aí tem os fatores de combinação, certo? Agora, se nós não tivéssemos a floresta amazônica, o que aconteceria? A nossa região aqui também seria um deserto. Por quê? Porque, querendo ou não, a floresta amazônica ela traz muita umidade para a nossa região. Os ventos que vêm da floresta amazônica, eles fazem uma curva e chegam aqui até a nossa região. Essa umidade que é transportada é como chamada de rios voadores, tá? Essa umidade que vem, ou esses rios voadores que chegam até a nossa região, eles trazem o quê? Eles trazem a nebulosidade, eles trazem a precipitação. Eles ajudam nesse processo, para manter ali a umidade na nossa região, para que a nossa região possa ter chuvas, tá? Porque senão aqui não teria chuva, tá, pessoal? A mesma coisa acontece aqui, tá? É a mesma coisa. Por mais que nós temos um deserto, um pequeno deserto nessa região, mas essa região depende muito das chuvas da floresta, da umidade da floresta do Congo. Aí muita gente fala assim, mas a floresta amazônica é o pulmão do mundo. Não, a floresta amazônica não é o pulmão do mundo. A floresta amazônica é importante para trazer a umidade para a nossa região. A floresta amazônica ela é importante para manter a temperatura do planeta, tá? Isso sim ela é importante. Agora dizer que ela é a maior, que ela é o pulmão do mundo porque ela produz muito oxigênio é mentira, porque a maior parte do oxigênio que nós utilizamos vem das algas marinhas. E as algas marinhas elas precisam o quê? De uma temperatura amena para continuar produzindo oxigênio. Então a gente tem que ter essa visão da floresta amazônica, que ela ajuda na umidade para nossa região, tá? Ela ajuda a manter a temperatura do planeta. Por isso que ela tem que ser preservada. Então, nós observamos nesse mapa temático sobre as florestas originais e remanescentes, áreas desmatadas. Vocês observam que grande parte da Europa e da Ásia, né, já estão grandes áreas desmatadas, né? Aqui na América do Norte também, observam que nessa região onde que ela é mais fria, né, uma região onde que nós temos ali florestas de conífera e tundra, o que nós temos? Essa área ainda, devido ali não ter a produção, não ter ali como produzir, são áreas onde que estão ali totalmente, ainda possuem ali a sua preservação, igual aqui na Rússia, tá? Pega essa parte da Rússia. Nós temos essa parte bem ao sul, né? Austrália, aqui a Indonésia, tá? Aqui nós temos a floresta amazônica, que ainda grande parte está preservada, apesar de termos ali o desmatamento. Então, esse é como está hoje ali as florestas, né? As florestas que ainda existem e as florestas que já foram desmatadas. O desmatamento ele compromete a disponibilidade de água, pois intensifica a erosão e o assoreamento dos rios. Por que vai ocasionar isso? Gente, devido que se você tem o desmatamento de uma floresta até os rios, até próximos rios, o que vai acontecer? Quando tem o período de chuva, vai acontecer erosão, vai acontecer aquele solo que fica mais solto, ele vai para onde? Vai para o leito dos rios, tá? Isso dali compromete toda a recarga de reservatórios de água, compromete a infiltração dessa água, né, da chuva no solo, compromete essa infiltração subterrânea, tá? Vai também podendo ali o que acontecer? Podendo não ser explorado economicamente, né? Os aquíferos, os chamados aquíferos. Por quê? Porque não vai ter ali uma disponibilidade hídrica suficiente para manter esses aquíferos. As florestas tropicais, o desmatamento pode resultar em alterações climáticas locais ou regionais, que é o que eu acabei de explicar para vocês, o que pode ocorrer
ali se a gente se não for preservado essas grandes florestas, né, tropicais pluviais, tá? Por quê? Que elas podem ali alterar, podem diminuir o processo de evapotranspiração das plantas que produzem ali a umidade, né? É a mesma coisa essa evapotranspiração das plantas e a evaporação que é necessária para levar a umidade, a umidade do ar nessas áreas para que possam ter ali a presença de chuva na combinação com a umidade e o calor, faz com que muitos locais, muitas regiões podem se tornar áridas, né? Que é o nosso aqui, o problema aqui da nossa região, tá? A transpiração das plantas e a evaporação são responsáveis em parte pela elevada umidade do ar nessas áreas, já acabei de falar, e o desmatamento vai causar a redução do habitat de inúmeras espécies de animais e vegetação, tá? Então a gente perde ali, o planeta ele perde inúmeras espécies. Aqui na fotografia nós temos o mico-leão dourado, que é um animal silvestre ameaçado de extinção na área de Mata Atlântica, tá? Então esse daqui ele acaba tendo o quê? Devido ali ao processo de desmatamento da floresta da Mata Atlântica, esse animal ele está em extinção. Não só ele, como vários outros, né? Acabam estando em extinção. Devido a quê? Devido a esse processo de desmatamento. Certo? O aquecimento global, estudos realizados indicam que a temperatura média da Terra está elevando desde 1880. Esse período que nós temos ali, de 1880, que é entre os séculos 20, que é entre o século 19 e 20, o que acontece? É o período onde que nós estamos tendo ali na Inglaterra a primeira Revolução Industrial, é quando começa a ser explorado os combustíveis fósseis, né? Nesse caso, o carvão mineral, que era o quê? Que era a energia principal da época, tá? Que era quando mantinha ali a energia principal, que foi quando tem ali a máquina a vapor, né? Tem ali nesse período que era utilizado o carvão mineral, tá? Então é quando a gente começa esse processo de desmatamento, esse processo mais intenso, tá, pessoal? Processo de industrialização, fábricas surgindo na Europa. Então é nesse período. Já entre os séculos 20 e 21, a temperatura subiu aproximadamente 0,8 graus. Gente, quando a gente pensa ali que a temperatura do planeta sobe 0,8 graus, a gente acha pouco, certo? Parece que não é nada. Porém, isso dali é a temperatura média da Terra. Por quê? Porque nós sabemos que tem locais que são áreas que recebem uma maior radiação solar, principalmente ali na linha do Equador. Essas áreas onde que recebem maior irradiação solar, é óbvio que a temperatura vai aumentar mais, tá? Do que nas áreas de trópico e nas áreas polares. Nós temos que saber que a Terra ela não tem ali uma forma perfeita, ela é um geóide. Então, nas áreas próximas à linha do Equador, a temperatura ela tende a subir mais, né? As consequências desse aquecimento são visíveis em regiões polares em função da elevação na temperatura, que está ocorrendo um acelerado processo de degelo nas calotas. Nós temos duas diferenças, tá? Desse processo de degelo. Na região do Ártico, que é o local mais afetado, que fica no Polo Norte, o que acontece? Por que lá o degelo ele acontece mais rapidamente? Naquela região, é o Oceano Glacial Ártico, que ele fica uma grande calota congelada, tá? Então lá não tem terra, onde que tem ali na região do Ártico, não existe ali massa de terra e o gelo por cima, tá? Lá é o oceano mesmo que está congelado, né? Que forma aquela grande calota de gelo. E mais, os países que fazem ali fronteira, Rússia, Estados Unidos, Canadá, Finlândia, Suécia, Dinamarca, e eu esqueci o outro país que tem lá também, eles acabam explorando essas áreas ao entorno. E isso também acaba o quê? Afetando, né? Porque eles não têm um tratado, um acordo para que aquela área não seja explorada, certo? Diferente
da região antártica, né? Do Polo Sul. Por que ela é menos afetada? Porque lá a gente só pode ter o quê? Bases científicas, tá? Não pode ter exploração dos recursos naturais existentes ali na região do Círculo Polar Ártico, tá? Só é bases científicas. Então, pessoal, por isso que nós temos essa diferença ali nas duas regiões, tanto no Círculo Polar Ártico como no Círculo Polar Antártico, onde um é mais afetado e outro menos afetado, tá? Além do que, no Círculo Polar Ártico, Antártico, o que nós temos? Nós temos uma grande extensão ali de massa de terra, e por cima dessa massa de terra que nós vamos ter o gelo, tá bom? Vamos ter ali daí esse processo, certo? Então, como vem se intensificando o efeito estufa natural, o que acontece? O aquecimento global ali, ele vai ocasionar o quê? O aumento da temperatura média do planeta, coincidindo com o aumento da emissão de CO2, gás carbônico, né? Então, gente, quando a gente tem esse aumento do gás carbônico na atmosfera, é o quê? O gás carbônico, pessoal, é como se forma uma camada de nuvem. Isso dali, o efeito estufa natural, ele tem os gases também, tem gás carbônico, tem nitrogênio, dióxido de carbono, tem vários gases, tá, pessoal? Porém, o que acontece? Quando a gente tem ali esse processo natural do efeito estufa, que é uma camada, que é ali que forma ali a camada de ozônio, que é para deixar ali a nossa Terra aquecida, esses gases, nós temos essa camada, porém, esses gases eles não fazem tanto efeito como se for quando a gente tem ali um elevado número de gás carbônico jogado, né, emitido na atmosfera. Quando a gente tem esse elevado, principalmente ali em grandes cidades, que existem ali um elevado número de gás carbônico na atmosfera, o que acontece? Ele vai ficar uma camada mais densa. Por quê? Porque você vai ter uma camada maior, né, ali de gases poluentes. E esses gases poluentes, o que vai acontecer? Eles vão bloquear com que quando a gente tem a radiação solar, quando o Sol, quando emite os raios solares que eles chegam até o solo, que penetram no solo, que vai segurar uma parte da temperatura, uma parte desse solo é como se eles fizessem um Vzinho. Uma parte desses raios solares, eles voltam para a atmosfera. E quando você tem uma camada ali maior, né, uma camada mais densa com gases poluentes que são muito mais prejudiciais, que é o caso ali do gás carbônico e os outros gases ali que nós temos, esses raios solares eles vão ficar presos, eles não vão conseguir, esse calor ele não vai conseguir se dissipar para o espaço, ele vai ficar preso aqui na atmosfera, né, nessa camada de gases. Por isso que a temperatura ela tende a aumentar, e aí que faz essa questão, né, das mudanças climáticas, que vai ali intensificando no caso das calotas polares, da região do Ártico e da Antártica, que vai ali começar esse processo do degelo, tá, minha gente? Porém, se nós observarmos um pouquinho, no período que nós tivemos ali esses tempos atrás, que nós estávamos tendo sérios problemas ali com a temperatura, né? Que a temperatura estava chegando ali na faixa dos 40, 42 graus, 43 graus. Por que estava ocorrendo isso? Estava um tempo seco, nós estávamos tendo ali a fumaça vindo para a nossa região, que lá da região norte, centro-oeste, que estava tendo as queimadas. Essa fumaça vindo para a nossa região, o que ocorreu? Um bloqueio atmosférico. Era como se tivesse uma bolha que não deixasse o calor se expandir, para a atmosfera. Por isso que a temperatura estava tão alta nesse período, né? Chegando ali aos 40 a 42 graus, tá? Devido ali à quantidade de fumaça que estava tendo na nossa região. Aqui tem uma imagem da cobertura do gelo do Ártico, tá? Em janeiro de 1980 e em janeiro de 2012. Observam
a diferença, né, é a mesma foto, só em dois períodos diferentes. 1980, ainda quando não estava tão intensificado o efeito estufa, a gente tem o quê? Uma calota de gelo maior. 2012 já diminuiu pela metade, tá? Então isso daqui. E lembrando que no Círculo Polar Ártico, em janeiro, é o quê? É período de inverno, tá, gente? No hemisfério norte é inverno nesse período. Então imagina, né, como podemos observar ao longo de 32 anos, é uma grande porção da calota de gelo eterno do Polo Norte derreteu em áreas de montanha em baixas latitudes. Muitos glaciares praticamente sumiram, né? Então a gente tem ali a perca dessa calota, né? A perca desse gelo. Certo, pessoal? Agora, tem lá na página 391, tem duas atividades. Tem a atividade número 1 e tem a atividade número 2, tá? Vocês podem fazer essas duas atividades, certo? Mas antes, eu queria ler para vocês aquele textinho. Tem dois textos. Tem o gás carbônico e o efeito estufa natural e o efeito estufa, tá? E no outro a gente tem o aquecimento global antropogênico, para a gente entender um pouquinho mais, tá? Eu vou ler esse textinho pequeno e o outro a gente divide ali, cada um lê uma parte, ok? Acho que hoje vai dar para ir um pouquinho mais além da aula, porque não apareceu aqui. Apareceu para vocês que está nos 10 minutos finais? Não. Não? Então, acho que hoje o Zoom deu uma liberada. O gás carbônico e o efeito estufa. O efeito estufa, aí a gente vai até 8 e 10, tá? O efeito estufa é um fenômeno natural que se assemelha às estufas em que se cultivam plantas. Os chamados gases estufa, como o gás carbônico e o gás metano, formam uma espécie de camada protetora que impede a dissipação de parte da energia proveniente do Sol, que é refletida pela superfície da Terra para o espaço. A concentração desses gases na atmosfera, em especial o gás carbônico, CO2, tende a se manter relativamente constante em função dos ciclos naturais, mas varia ao longo do tempo, também por causa de eventos naturais, especialmente de grandes erupções vulcânicas. Então, gente, nas erupções vulcânicas, elas auxiliaram nesse processo aqui da formação ali da camada de ozônio, né? Por quê? Porque era uma combinação desses gases da erupção vulcânica com o oxigênio. E com isso, houve o que? A formação da camada de ozônio. Por isso que a gente tem hoje, por isso que a gente tem esse efeito estufa natural, né? Que tem ali essa tendência de manter a Terra do planeta ali em 15 graus, tá? Que é a média ali da Terra a média do planeta da temperatura, que é 15 graus. De acordo com os estudos, porém a concentração atual de gases estufa na atmosfera é maior em 800 mil anos e vem aumentando rapidamente. O nível de CO2, gás carbônico, por exemplo, não superam a marca de 300 partículas por milhão ao longo de cerca de 650 mil anos, mas praticamente duplicaram desde 1950. Então, antes, quando era só as erupções vulcânicas que tinha, né, que não possuía tantas indústrias, automóveis, esses gases eram diferentes, era uma menor quantidade. Hoje, como nós temos ali uma grande quantidade de gases poluentes na atmosfera, né, sendo liberados na atmosfera, o que acontece? Duplicaram, né, mais que duplicaram desde 1950. Por quê? Porque nós temos um intenso processo de industrialização a partir de 1950. Temos também ali o grande número de automóveis que começaram a circular também a partir de 1950, onde que os países ali subdesenvolvidos começaram um processo de industrialização, um processo de abertura de estradas, rodovias, né, que fazem o quê? Fazem com que o planeta e o uso, né, de combustíveis fósseis faz com que o planeta tenha o quê? Mais poluição, né? Se a gente observar, que nem aquela imagem que eu mostrei para vocês na aula passada, em períodos ali, em dias bem tensos, o que acontece? A gente consegue observar aquela fumaça em grandes cidades, né? Se você tem uma grande cidade, exemplo, São Paulo, você consegue observar aquela fumaça
aquela parece uma nuvem escura, uma nuvem preta, né? Parece que vem chuva, mas não. É uma nuvem de fumaça mesmo, tá, pessoal? Virando a página, nós temos ali o aquecimento global antropogênico. Quem pode ler para mim ali os 2 primeiros parágrafos, por gentileza? Quem lê para mim? Senão eu indico ali, senão para ler. Isa, João Pedro. Podem ler ali para nós. Arles. Estamos com o livro aberto. Da página 390. Posso ler? Beleza. R$290, professor? 390. 390, tá certo. Parte. Parte significativa da comunidade científica defende a teoria do esquentamento global antropogênico, isso é, originado pelo ser humano. Essa teoria afirma que o aumento da temperatura média no planeta é uma consequência da intensificação do efeito estufa provocado pelas emissões de CO2, ou gás carbônico, né? E outros gases emitidos por atividades humanas. Continuar, professor? Pode continuar. Lê mais um. No final do século XX, a ONU criou o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, IPCC em inglês, órgão que em 2013 destacou que as atividades humanas e a emissão de gases estufa na atmosfera são consideradas causa provável do aquecimento global, alertando o mundo sobre a necessidade de diminuir as emissões de gás carbônico. Isso. Gente, então, nesse período ali, a ONU ela tem um papel fundamental, né, para manter a questão da organização ali dos países, né, nesse processo da emissão de gases poluentes no planeta, certo? Quem continua para me ler lá, mas pode ler os outros 3 parágrafos. Ana, pode ler, ou Fernanda? Ali em parte dos cientistas? Isso. Parte dos cientistas, no entanto, argumenta que a Terra já passou por vários períodos de aquecimento e resfriamento ao longo de sua história e que essas mudanças climáticas fazem parte dos ciclos naturais do clima da Terra. Esses cientistas alegam que as emissões de gases estufa causadas pelas atividades humanas não são suficientes para explicar o processo de aquecimento global que vem sendo verificado no planeta, alegando que as causas naturais estejam envolvidas. Isso. Então, gente, de uma outra forma ou de outra, mesmo que as emissões de gás carbônico sejam reduzidas nas próximas décadas, será muito difícil reverter o aquecimento global até o final deste século. De acordo com o IPCC, o planeta deverá estar entre 1 grau e 6 graus mais quente até 2100, provocando a elevação do nível dos oceanos e o aumento da frequência e intensidade de fenômenos climáticos, como é o El Niño, que causam tempestade em determinadas regiões e secas prolongadas em outras, entre outros exemplos. Então, gente, nós temos aqui, cientistas alegam que o aquecimento global ele é uma causa natural, porque o planeta ele sempre passou por picos ali de aquecimento, ele sempre vem. Nós temos um pico, depois a gente começa a ter o quê? Uma diminuição da temperatura e passamos por uma era glacial, passa essa era glacial, volta de novo o aumento da temperatura. Mas aqui, o que acontece? Tem esse processo, mas não devemos deixar a justificativa que o ser humano ele acaba auxiliando, né? Está auxiliando nesse aquecimento. E a questão desses fenômenos climáticos como o El Niño acontece é o quê? O El Niño ele interfere diretamente aqui na nossa região, tá? No hemisfério, aqui do hemisfério sul, na parte sul do hemisfério sul. Por quê? Quando a gente tem a presença do El Niño, que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico próximo à linha do Equador, próximo aqui ao hemisfério sul.
da América do Sul, tá? O que acontece? Nós temos aí uma grande quantidade de chuva que é provocada quando o El Niño está presente. Isso dali a gente viu nos anos lá de 2015, 2016, quando estava o fenômeno El Niño presente. Então, nós tivemos ali essa grande quantidade de chuva na nossa região. Nos últimos 2 anos, a gente tem o quê? O afastamento do El Niño, do fenômeno. A gente tem o quê? A Laninha. Por isso que está ocorrendo ali esses períodos ali com menos chuva, menos tempo com mais tempo ali de secas. Ok, pessoal? Então, fazem ali a página 392, 91, atividade 1 e 2. Tá bom? Aí na próxima aula a gente corrige e eu continuo com vocês ali explicando o restante do conteúdo. Beleza, pessoal? Até terça-feira. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana. Se cuidem. Tchau. Tchau.